E aí me veio a ideia de iniciar um estudo sequencial do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier. É bom sempre dizer, porque o movimento espírita tem recebido novos adeptos e nem todo mundo sabe, então é bom a gente trazer algumas coisas, mesmo que básicas. E ditado pelo espírito Humberto de Campos. É uma obra-prima. Eu considero isso aqui uma obra-prima que a gente precisa explorar, ler, estudar, sempre, né? Isso aqui a gente vai desencarnar estudando esse livro e sempre tentando extrair dele coisas novas, coisas diferentes. E aí então falei com a Judite que eu ia começar aqui com vocês hoje um estudo sequencial. Mas claro que eu não vou estudar toda a obra aqui com vocês, mas a minha ideia vai ser a seguinte, vai ser naqueles centros que me convidarem e que deixarem um tema livre para que eu escolha o tema, eu vou escolher de uma maneira, repito, sequencial, os 30 capítulos do livro Boa Nova. E aí, o que eu vou fazer aqui hoje? Assim que acabar essa palestra, eu baixo ela e depois subo no meu canal. No meu canal eu vou criar então a playlist com todas as palestras na ordem, para que depois quem quiser acessar para fins de estudo, para fins de pesquisa, uma reflexão, a gente vai disponibilizar isso tudo lá. Então a partir de sexta, essa por exemplo, já estará colocada lá. Então fica aí o convite. O meu canal do YouTube ele é exclusivo para divulgação espírita, é a minha única rede social que eu deixo com essa finalidade. Lá só estudo, reflexão, palestra, live, recorto alguns trechos de palestra e publico. Então lá a gente está aí com algo em torno de 200 vídeos e a gente começou esse projeto aqui na pandemia. Então, oficialmente, nós iniciamos o estudo do livro Boa Nova, capítulo 1, intitulado Boa Nova. E aqui é interessante, meus amigos, a gente dizer que Humberto de Campos ele começa essa obra trazendo, como é que eu vou dizer, algumas noções básicas para a gente ter uma simples ideia do contexto. Eu falo básico porque não dá para, num capítulo, você analisar todo o contexto em que nasceu Jesus. Não dá. Isso aí tem historiador que escreve livros e livros a respeito daquele momento histórico. Mas Humberto de Campos ele nos faz assim, ele dá uma passada em relação ao fenômeno que acontecia, né, do Império Romano ter como imperador, então, que vai trazer aqui o Caio Júlio César Otávio. E vamos ler aqui então alguns trechos. Eu vou fazendo pausas para não ficar cansativo para vocês. E a gente vai trazendo alguns comentários, tentando fazer isso aqui realmente num estilo de estudo. E claro, não vai dar para esgotar tudo que o capítulo nos oferece, né? Seria muita audácia da minha parte fazer isso. Mas a intenção é sempre essa, né? Só trazer uma reflexão e torcer para que essa reflexão ajude quem estiver acompanhando e provoque outras. E, claro, instigar para que a gente faça isso também, né? Na nossa casa, depois com calma, com tranquilidade. Vai dizer então Humberto de Campos que os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência por uma série de acontecimentos felizes. E aqui ele vai destacar alguns detalhes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Bom, pessoal, aqui eu não vou, claro, fazer um aprofundamento histórico a respeito, né, disso que Humberto de Campos nos trouxe até o momento. Claro que um historiador que conheça a história, ele vai olhar isso aqui e começar a fazer conexões que, primeiro, eu não tenho tanto conhecimento, né, dos episódios que marcaram aquela época, e como nós temos um tempo aqui que, digamos assim, é um tempo generoso, mas que não nos permite fazer longas divagações históricas, a gente vai deixar para passar, né, nessas passagens aqui de uma maneira mais rápida,
para focar mais na parte aqui de um conceito mais moral, digamos assim, que a lição nos oferece. Continua Humberto de Campos. Tudo isso aconteceu como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado, vejam isso, por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Aqui eu faço uma pequena pausa, dizendo assim, gente. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele compara o progresso, não o progresso moral do indivíduo, mas às vezes o progresso da humanidade, ou aquilo que nós conseguimos compreender do que seria progresso da humanidade com o movimento das ondas do mar, dizendo que nós experimentamos fluxos e refluxos muitas vezes. Então tem momentos que a gente pensa assim, puxa vida, hashtag agora vai, né? É igual a gente quando chega janeiro ali do ano e fala assim, opa, agora vai aquela dieta que eu nunca fiz, agora eu vou fazer aquelas economias que eu também nunca fiz, agora eu vou ler os livros que eu nunca li, agora eu vou ler livros que eu planejo ler há tantos anos, hashtag agora vai. E aqui eu acho que, vamos chamar de humanidade, porque de certa forma Roma representava ali o centro da humanidade, pelo menos, né, ocidental. Eu acho que nesse momento a humanidade pensava assim, agora vai. Né? Tudo parece que transcorria numa perfeita harmonia. Detalhe, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por que eu trago esse ponto? É porque é isso, né? Por isso tem períodos sombrios, depois um período de calmaria, ou pelo menos uma calmaria aparente. E logo depois, aqui não vai destacar nesse capítulo, a gente sabe, né? A história de Roma e tudo mais, do Império Romano. Logo veio coisas, né, tenebrosas no futuro, não só em Roma, mas na humanidade. E assim a gente vai. E eu trago isso para agora porque, do ponto de vista da pandemia, eu acho que a gente experimentou algo nesse sentido. Março do ano passado, abril, depois foi maio, junho, julho, a gente, uma situação crítica, caótica, e depois veio uma certa calmaria e os especialistas dizendo, a pandemia não acabou, a pandemia não passou, e agora aqui estamos nós, no momento dramático, né, do colapso no sistema de saúde em praticamente todo o Brasil, pelo menos a cidade que eu estou agora, Uberlândia, nós não temos vaga na UTI há semanas. E é preocupante? É, mas vai passar. Vai passar não por um fenômeno, vamos dizer assim, uma erupção vulcânica que vai fazer isso. Não, vai passar se nós nos esforçarmos nesse sentido, o esforço humano. E fica o convite para que a gente, daqui a pouco na calmaria, como é que a gente vai se comportar? Porque em relação à pandemia, enquanto não atingirmos um percentual de pelo menos 70% de vacinados, nós não teremos o que se chama de imunidade coletiva. E no sentido mais amplo, tentando tirar desse momento em específico, agora trazendo na pandemia como um todo, a pandemia vai passar. Então a tempestade que vivemos, ela terá fim. Não tenhamos dúvida disso. Isso é uma obviedade, vamos assim dizer. A humanidade não vai ser destruída, mas é claro, os impactos dela são maiores ou menores de acordo também com o nosso comportamento. Então é só para a gente ter assim, duas coisas. Responsabilidade nesse momento e do outro lado, uma certa tranquilidade que não nos isenta da responsabilidade pessoal de saber, olha, vai passar. Isso é um período crítico e, como aconteceu aqui, depois de guerras tenebrosas e seculares, veio esse período de harmonia. Daqui a pouco, isso daqui a pouco pode ser daqui meses ou no final do ano, como estimam alguns, começo do ano que vem, nós voltaremos a ter, digamos, um novo normal, tão falado, tem provocado tantas reflexões.
Então, em breve estaremos no MECES em São Gotardo, estaremos no Congresso Espírita Leon Denis, estaremos nos Centros Espíritas de novo. Vamos ter paciência com a música muito bem cantada pelo nosso querido Melo aqui antes. E que o pessoal que for acompanhar meu canal depois não vai acompanhar, porque eu recorto sempre a parte do estudo, mas fica o convite para que venham no canal aqui do Centro Espírita Emmanuel. Diz, né, tenhamos um pouco mais de paciência, né, que vai passar. Por toda parte, continua Humberto de Campos, levantavam-se templos e monumentos preciosos. Então vejamos as conquistas do ponto de vista material e também do ponto de vista intelectual. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Isso aqui é interessante, que às vezes a gente olha assim, está uma calmaria na nossa vida, mas não podemos esquecer, né, que a vida de outros pode estar ruim, pode estar vivendo um sofrimento, que é o que vai nos deixar aqui um pouco nessa parte. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se, de vez em quando, em darstros. Aqui a editora Febre vai colocar até uma notinha: urticária, acne, eczema, em darstros dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Por que eu acho que Humberto de Campos traz algo tão pessoal assim? Vamos dizer, ele podia pular, porque o capítulo ele é curto. A gente vai perceber que tem capítulos no livro Boa Nova um pouquinho mais extensos do que esse. Então, digamos que os caracteres que Humberto de Campos, né, as palavras, a quantidade de letras que ele poderia usar aqui, elas talvez poderiam ser comprometidas, ou gastas, melhor dizendo, com outras coisas. Mas por que ele traz detalhes tão pessoais da condição física, né, do imperador? Para nos dar um recado. Que nem mesmo aquele que tem uma missão grandiosa de liderar um império poderosíssimo como o Império Romano está livre das complicações físicas, das limitações físicas, das doenças, das dores, das dificuldades. Chico Xavier, acredito que muitos que me acompanham aqui agora, que assistirão essa palestra depois, tiveram a oportunidade talvez de conviver com ele. Já conversei com algumas pessoas que falavam: William, parece que pessoalmente era mais frágil ainda, tadinho, né? Aquela coisa que parece que, olha, cuidado, não esbarra não, que era de uma fragilidade extrema, sobretudo, né, na sua velhice. Problema de visão, problema, né, coração, doía aqui, doía ali, tanta coiseira, e tinha aquela missão grandiosa. Então, mais uma vez, eu trago essas coisas para nos chamar a atenção de que a gente também não precisa se revoltar contra Deus, porque se nem os grandes missionários, do ponto de vista político, como era o caso aqui do imperador, e do ponto de vista, bom, a missão do Chico, ela transcende, né, a questão até do espiritismo, né, considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Então, Chico teve uma atuação, obviamente, muito importante no campo da mediunidade, no campo social, né, no espiritismo como um todo. Era um homem de bem e não foi isento das dores do corpo físico, assim como Otávio também não foi.
Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, olha que detalhe agora, que ele vai para o ponto do corpo, né, das questões do corpo físico, doenças e tudo mais, e agora vem trazer para um outro ponto delicado da vida dele. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito de da sua vida de condenáveis escândalos na corte. Sendo, olha que detalhe, compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Eu não quero aqui dizer que, nossa, como ele foi cruel, ou nossa, como ele fez a coisa certa. Eu não quero julgar a atitude tomada por ele, até porque é necessário observar a questão do tempo, da cultura da época, o contexto do momento. Porque talvez hoje, se um de nossos filhos, isso acontece muitas vezes, é flagrado num ato até criminoso, vamos assim dizer, os pais gastam um dinheiro com advogados, às vezes um dinheiro que não tem, fazem empréstimos, pede emprestado, faz campanha, faz vaquinha, para pagar o melhor advogado possível para tirar o filho daquela condição, por exemplo, de uma prisão, para que ele responda em regime aberto e tudo mais, e vai gastar com o advogado depois para provar, às vezes, uma inocência, se for inocente, ou atenuar a pena, se for culpado. E a gente vê aqui uma situação diferente, um pai lavrando um decreto para expulsar a filha do seu próprio convívio. Então, repito, que eu não quero dizer se a atitude dele foi certa ou errada. Não quero fazer juízo de valor, é apenas para a gente entender que certamente isso lhe causou algum tipo de sofrimento. A começar por talvez ver a filha tendo um comportamento que ele reprovava na sociedade, ou que ele buscava mudar na sociedade, porque a figura de um imperador, a figura de um líder, né, a fala em si exerce influência sobre aqueles que são seus, digamos, comandados ou governados. Então era ele, na condição de imperador, preocupado de como que a sociedade vai ver, eu tendo como filho alguém que tem um costume, um hábito contrário àquilo que se espera de mim. Então ele decide, de certa forma, sacrificar o próprio convívio com a filha, expulsando-a e mandando ela para uma ilha. Depois faz o mesmo com a neta. E para quem pensa que o problema familiar dele era só isso, a coisa pode se complicar ainda mais. Vejamos o que diz Humberto Campos. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia, sua esposa, na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Ou seja, um grande missionário também não está isento dos problemas familiares. Esse é o cerne da questão. E de novo, me permitam trazer para o Chico, sem querer fazer um paralelo. Ah, mas você está comparando o Chico. Não, não é isso. É só tentando trazer para um missionário que a gente admira, que a gente gosta, que é, de certa forma, alguém que viveu perto da gente aqui, tanto de Uberlândia quanto São Gotardo. Chico também teve muitos e muitos problemas familiares. Apesar de tudo, vai continuar Humberto de Campos, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. Então, vejam que apesar de tudo isso, a alma coletiva, achei esse termo interessante, sentia ali um bem-estar, sentia um avanço na sociedade.
A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salúcio, Tito Livio e Mecenas como favoritos dos deuses. Todos esses são poetas e escritores romanos contemporâneos de Otávio. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam, por algum tempo, as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Então percebam as conquistas no campo da intelectualidade, no campo das artes, da escultura, das construções. Então tudo parecia que ia super bem. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de imorredoura beleza. Ó sol fecundo! Parece que a internet aqui... Pessoal, a internet travou aqui. Bom, pessoal do suporte, me dá um ok aqui no chat privado só como é que tá. Cortou aí um pouco, né? Tá, então eu vou voltar só um pequeno trecho, só para o pessoal não se perder. Que do alto da tribuna dourada, o imperador então, Reinaldo de Augusto, até aqui uma nota da FEB. Vou até ler essa nota aqui que ela é importante. O reinado de Augusto marca uma das épocas mais brilhantes da história romana, época de valorização das letras e das artes, chamado século de Augusto, por isso que fala que o século recebeu o nome dele. Então ele, do alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de imorredoura beleza. Ó sol fecundo, que com seu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, olha que beleza, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E aqui Humberto de Campos faz uma pausa, né, em todo esse contexto do Império, para falar agora da chegada de Jesus. Diz ele então, é bom dizer por que está falando tanto do Império Romano? Bom, porque a região que Jesus nasceu pertencia ao Império Romano. Então isso aqui é só para a gente entender. Vários daqueles personagens, Pôncio, Herodes e tudo mais, eram figuras, né, que atendiam, como por exemplo Cusa, esposa de Joana, que também vai receber aqui um capítulo 15 fala de Joana de Cusa. Eram todos eles, né, vinculados a Roma. Então esse é o ponto. Por que Humberto de Campos está falando aqui do imperador, para fazer uma introdução, de certa forma, ao livro. Diz ele então, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra. Numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma. Aqui só fazendo um pequeno destaque, o reinado de Augusto, ele vai até o ano 14
da era cristã. Então, de certa forma, ali Jesus ainda era uma criança. Não tinha tido, obviamente, o destaque, talvez já tinha participado daquela questão do templo e tal, tudo mais, mas não tinha tido o grande destaque que ele foi ter ali já na madureza, né? Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Aqui é um ponto interessante, porque ao mesmo tempo em que ele vai destacar a questão do... Pessoal, se a minha internet estiver cortando, vocês me avisam aqui no chat privado, que às vezes oscila um pouquinho aqui para mim, e aí só para eu me situar. Então ele destaca esses vários nomes importantes da literatura, das artes romanas, e vai chamar a atenção, de uma maneira curiosa, de que os historiadores não perceberam, e não, às vezes nem fazem essa relação, de como que depois de algum tempo começam a surgir homens desconhecidos, que não eram famosos, mas que surgem para auxiliar, para preparar e se tornarem ali os grandes seguidores, humildes, grandes espiritualmente falando, de Jesus. Aquele que na expectativa dos hebreus, na expectativa dos que viviam naquela região, talvez viria para fazer uma revolução, talvez pegarem armas para libertar a religião do jugo romano, do domínio romano. Só que aí vem Jesus, e é claro que ao longo de toda essa obra fica evidente, e nós que conhecemos minimamente o Evangelho, sabemos que Jesus, sob esse ponto de vista, ele frustra as expectativas. Enquanto se esperava um líder talvez violento, ele frustra. E vem ser o líder do amor, fazer a revolução do amor. A revolução cristã, que é aquela do faça com o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Que de certa forma já era um ensinamento, e Emmanuel chama a atenção disso no livro Caminho, Verdade e Vida, que já era um ensinamento falado por vários outros povos. Essa ideia do fazer com o outro, e até do não fazer com o outro, de certa forma ela já era conhecida. A diferença de Jesus é que ele vem colocar em prática, ele vem não só falar, mas ele vem aplicar. Ele vem viver a mensagem, e isso a torna muito mais forte, muito mais poderosa. Por isso que 2000 anos depois, aqui estamos nós falando dele, falando da sua mensagem. E vai continuar dizendo Humberto de Campos: é por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar, no limite de uma transformação celestial. Então, intimamente, as pessoas pensavam assim: puxa, tem algo diferente acontecendo. A própria legislação, eu esqueci de destacar isso aqui antes, se transformava de uma maneira benéfica do ponto de vista, como vai destacar aqui Humberto de Campos. E, pessoal, é claro que alguns historiadores podem até criticar em relação a um ponto ou outro, mas a impressão que se tinha na época era isso, de que ele, o imperador Augusto, ele trazia então várias conquistas para Roma. E essas conquistas, muitas delas eram sentidas por outros povos. Ia chegar à terra, destaca Humberto de Campos, o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Aqui, numa contraposição ao que se tem, pelos historiadores, como o século de Augusto, Humberto de Campos vem chamar agora de o século da Boa Nova, que vem trazer a redenção
espiritual. Me permita de novo fazer uma viagem para o capítulo 15, em que no diálogo com Joana de Cusa, Jesus vem destacar, né, que o Evangelho ele vem para a redenção sem sangue. Porque até então imaginava que para redimir um povo, para redimir, ou até se redimir, era necessário tirar sangue, seja matando o outro, para que este povo se redimisse diante daquele que havia sido destruído, aniquilado, ou até na ideia de que a gente faz do auto-martírio, do auto-chicoteamento, por exemplo, como uma forma de nos redimir diante dos nossos pecados. Nós respeitamos a tradição, respeitamos a cultura que assim defende, mas Jesus vai destacar, né, que o Evangelho é uma proposta de redenção espiritual. E se é uma redenção espiritual, ela não exige sangue. Embora essa redenção possa se dar de acordo com a forma como nós lidamos com o sangue que tiram de nós, por exemplo. Estevão martirizado. Amando de Saulo, que depois fora martirizado. Eles precisavam daquilo para a redenção espiritual? Não, porque a vida deles foi uma vida de redenção. A vida deles foi uma vida de redenção. A questão final, o martírio final, eu poderia até relacionar com o que Leon Denis falava das próprias dores, das próprias angústias, aflições e dificuldades que vivia. Ele considerava tudo isso como se fosse um coroamento de uma vida bem vivida. Esse é um ponto interessante que a gente deixa para reflexão. Mas o século era o século da Boa Nova e não o século de Augusto, embora a gente, claro, respeite as conquistas, né, também do ponto de vista das artes, ponto de vista político e tudo mais. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento em morredouro. Então é curioso porque o primeiro gesto de Jesus, digamos assim, o primeiro milagre, inclusive, nas bodas de Caná, transformar água em vinho, ele se dá numa festa de casamento, e a gente poderia trazer esse casamento como se fosse a união do Evangelho com a humanidade. É como se aquela festa simbolizasse a alegria que se experimentava por diversas pessoas naquela época. Como se, digamos, o clima estivesse propício para que a sua mensagem chegasse. Agora, como que ela seria recebida, aí já são outros 500, como a gente gosta de dizer, né? E caminhando para o encerramento do capítulo, Humberto de Campos vai falar: depois dessa festa dos corações, esse parágrafo é especial demais. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens? Roteiro, vejamos as palavras que ele usa. Roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. Aqui agora ele vai falar, ele usa uma expressão que se opõe à outra, né? Ele coloca como o Evangelho sendo uma mensagem permanente, que vem de onde? Do céu. Entre as criaturas em trânsito, que não estão permanentes aqui, pela terra. Então veja, a gente vem e passa, mas o Evangelho não passa. O Evangelho permanece, porque veio do céu. Como Kardec vai dizer na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral do Evangelho é um código divino. Código divino quer dizer que é um código de Deus, e se Deus é único no universo, se Deus é perfeito, se Ele é imutável, assim como são as suas leis, o que é de Deus permanece, o que é de Deus não passa. E o Evangelho fica. E a gente vai enquanto corpos perecíveis que vestimos. E o Espírito vai para outras moradas, para outros locais.
e o evangelho permanece entre os homens. Homens que transitam pela terra, mas o evangelho fica. E o desafio é trazer o evangelho para onde? Para o coração, para o espírito. Porque se a gente traz, ele permanece também. Porque o espírito é só daqui para frente, ele não regride. Então, na medida que a gente vai absorvendo o evangelho, ele vai fazendo morada em nós. E aí, independente da morada que estejamos, independente da morada que viveremos depois, o evangelho seguirá, porque ele fará parte de nós. Já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim, nos disse Paulo, porque o evangelho havia feito morada nele. Continua Humberto de Campos nos trazendo aqui as reflexões. O mapa falando do evangelho ainda, como um mapa das abençoadas altitudes espirituais. Olha, mapa, eu achei bacana esse termo. O guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Gente, roteiro, livro, mapa, guia e manual. Essas são as palavras que Emmanuel, estou falando de Emmanuel aqui, porque Emmanuel fala de evangelho toda hora. São as palavras que Humberto de Campos se utiliza para falar do evangelho. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. E alguém pode estar assim, mas o que João fala de tão importante no Apocalipse? Um livro muitas vezes desprezado por nós, mas que tem coisas belíssimas que João nos trouxe. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 7, do capítulo 21 do Apocalipse de São João, Apocalipse de João, que ele vai nos falar então da nova Jerusalém. Escreveu João: e vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não é. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova, que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus, no meio deles, será o seu Deus. E Deus lhes enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem mais gritos, nem mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, o que estava sentado no trono disse: eis aí faço eu novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são muito fiéis e verdadeiras. Também me disse: tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente a beber da fonte da água da vida ao que tiver sede. Portanto, meus amigos, tenhamos sede desse mundo novo, tenhamos sede de uma humanidade regenerada, mas essa humanidade não se regenerará, repito o que eu falei lá atrás, através de um cataclismo. Ela vai se regenerar a partir da nossa mudança de atitude.
E independente se a humanidade lá fora não muda na velocidade que a gente gostaria que mudasse, se ela não muda nos aspectos que gostaríamos que ela mudasse, se ela não se comporta da maneira ideal, como gostaríamos que ela se comportasse, façamos nós a nossa parte, como nos conclamou Mahatma Gandhi, seja a mudança que gostaria de ver. Que tenhamos forças, como vai nos dizer aqui, a respeito do Evangelho, que nos é o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Que tenhamos a coragem, a força, a alegria para amar e dar a nossa contribuição na construção desse mundo novo. Eu agradeço o convite, agradeço